Olá, eu sou a Mariana e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o cérebro adolescente e suas repercussões no direito. Em julho de 2015, foi aprovado em primeiro turno pela Câmara de Deputados o projeto que prevê a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, para os casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O Legislativo nada mais fez que seguir a vontade popular. Mais ou menos nessa mesma época, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa e revelou que 87% das pessoas era a favor da redução da maioridade penal. Essa vontade popular certamente tem a ver com a sensação de insegurança que decorre da violência do dia a dia. Segundo o Atlas da Violência do ano de 2018, foram contabilizadas 63.880 mortes violentas intencionais no ano de 2017, número que representa uma taxa recorde de 31 mortes para cada 100 mil habitantes, uma taxa maior que a de países envolvidos em conflitos armados, como o Congo, o Iraque, a Síria ou o Sudão. E a população juvenil? No Brasil, os adolescentes respondem uma parcela bem menor nas taxas de crimes violentos. Apesar disso, boa parte da população e da mídia propaga a ideia de que os adolescentes participam constantemente de crimes violentos. Mas será que punir mais e mais cedo traz mais segurança? O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostra que as medidas restritivas de liberdade só aumentaram para os jovens adolescentes com a ampliação de medidas restritivas de liberdade e diminuição das socioeducativas. Mas isso funcionou? Você está se sentindo mais seguro ou segura? Nós do DeepSim e do Trilhante achamos que a questão toda está muito mal posta. Punir com mais rigor, imaginando que o jovem adolescente, por já saber a diferença entre o certo e o errado, deve ser tratado como se fosse um adulto, é um erro. O cérebro de um adolescente é bem diferente de um cérebro adulto. Isso faz a maior diferença. No cérebro adolescente ocorre um processo chamado de poda sináptica, que é uma espécie de poda de conexões neurais. Ela é muito importante porque após o surto de crescimento da adolescência, um número demasiado de neurônios permanece. À medida que o cérebro amadurece, certas conexões neurais são mais utilizadas que outras, como a de aprendizado e outras habilidades. As que são menos utilizadas são abandonadas, podadas, deixando as outras mais eficientes. Esse processo de poda afeta diretamente os processos cognitivos de ordem superior e das funções executivas, que incluem o planejamento, a supressão de atos inapropriados, memória de trabalho e atenção. Assim, com o tempo, as pessoas se tornam mais aptas a fazer longas pausas para um balanço da situação antes de decidir, bem como avaliar a situação, planejar a ação, etc. Ainda nessa fase de amadurecimento, há um fortalecimento das conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, importante para o regulamento das emoções. Isso tudo significa que o cérebro continua a se desenvolver para além dos 16 ou 18 anos, possivelmente até mais ou menos 25. Sim, se você ainda não tem 25 anos, provavelmente ainda é adolescente aos olhos da neurociência. Mas na prática, o que significa essas alterações no cérebro adolescente? O senso comum acredita que os adolescentes tomam decisões de risco de forma mais acentuada que os adultos, ou seja, se arriscam muito mais. E a neurociência o que diz? Pesquisas têm mostrado que não há tantas diferenças entre adultos e adolescentes nas decisões mais arriscadas. No entanto, quando os adolescentes estão com seus pares, sua turma de amigos, tudo muda. Inúmeros estudos mostram que adolescentes são muito mais influenciados a tomarem decisões arriscadas quando estão com seus pares do que os adultos. Os estudos da neurociência e da psicologia mostram, com clareza, que a personalidade do jovem de 17 e 18 anos ainda não está completamente desenvolvida. A Corte Suprema dos Estados Unidos, com base em pesquisa da psicologia, proibiu a pena de morte para menores de 18 anos. A Corte reconheceu que o desenvolvimento do jovem não cessa aos 18 anos. Conclusão: os jovens podem até saber a diferença entre o certo e o errado, mas eles têm dificuldade de controle de comportamento, que são duas coisas bem distintas. Mas a distinção entre jovens e adultos a partir da idade biológica de 16 ou 18 anos é totalmente arbitrária e não reflete os mais atuais estudos da psicologia e da neurociência. Os jovens continuam desenvolvendo suas habilidades de raciocínio, controle e decisão para além dos 16 ou 18 anos. Assim, diante do cérebro ainda em desenvolvimento e transformação, as políticas para jovens infratores deveriam ser voltadas para a educação, aconselhamento e reabilitação e não apenas para a punição. Tchau!